Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco dos 40 anos em que o Brasil frequenta o continente gelado. O Brasil está na Antártica há 40 anos. Essa presença no continente branco é estratégica por motivos geopolíticos, científicos e ambientais. A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, CIRM, recebeu em 1982 a missão de implementar o PROANTAR. No mesmo ano, foi adquirido o primeiro navio e realizada a primeira operação. Naquela ocasião, foram alcançados 3 grandes objetivos. Político. Em 1983, o Brasil foi elevado à condição de membro consultivo com direito a voz e voto no Tratado da Antártica. Logístico. Planejar, construir, transportar, desembarcar e operar uma estação científica na Antártica. Em 1984, foi inaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz. Objetivo científico. Naquele mesmo ano, o Brasil tornou-se membro do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas. Com o passar dos anos, Ferraz foi se ampliando e contribuiu para a formação de centenas de mestres e doutores em 4 décadas de estudos e pesquisas em oceanografia, meteorologia, glaciologia, biologia, geologia e engenharia. A Marinha do Brasil, com o apoio da FAB, realiza todos os anos sua maior operação logística em amplitude e complexidade. O fato é, desde a primeira vez que os pioneiros hastearam a bandeira brasileira na Antártica, nosso pavilhão ali nunca mais deixou de tremular. Muito bem, 40 anos de exploração brasileira na Antártica, e para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso programa, mais uma vez, desta vez virtualmente de um jeito muito especial, o José Valentim Bagueston, pesquisador do INPE, lá do INPE do Rio Grande do Sul, que está falando conosco neste momento, lá exatamente da Antártica. José Valentim, muito bom dia, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite, e eu já começo o nosso programa perguntando, que lugar é esse, onde que você está? Bom dia. Olá, tudo bem, Edmond? Bom dia. Eu estou aqui no módulo de Punta Plaza, é um módulo mais afastado da estação Comandante Ferraz, então dá uns 10 a 15 minutos caminhando, mas não é tão longe também. Aqui nós temos a nossa instrumentação para estudos lá da alta atmosfera terrestre. Esta não é a primeira vez que o José Valentim dá entrevista aqui no Brasil Consciência. Ele falou com a gente há 2 anos, quando ainda se preparava para retornar mais uma vez à Antártica. Esse centro aqui que o INPE tem na região do Sul é um centro de pesquisa. O INPE tem vários centros regionais, né? É um centro regional descentralizado de São Paulo. E esse centro aqui faz pesquisas em várias áreas, né? Desde a área de ciências espaciais até a área dos nanosatélites, biomas e Antártica, né? Valentim estava na estação no fatídico 25 de fevereiro de 2012 e conta o que presenciou. Inclusive eu e outro colega, no momento do incêndio, quando faltou a energia elétrica, obviamente a primeira coisa que ocorreu foi a queda de energia elétrica. Imediatamente ele saiu para fora da base, da estação, e vimos de imediato o fogo já no seu início, né? Naquela época, os 2 militares que faleceram lá, infelizmente,
eram bem conhecidos deles. Um deles, inclusive, teve na primeira vez que eu fui para a Antártica em 2007, era um eletricista excepcional, o Sargento Santos. Então, foi um dos piores momentos por isso, por causa da perda dessas duas pessoas, e uma agora já conhecia já há bastante tempo. Então, realmente foi o pior momento, não só que eu vi na Antártica, acho que um dos piores que eu já vi. Cerca de 60 pessoas, entre civis e militares, estavam na base no momento do acidente. Além dos 2 mortos, um terceiro militar também ficou ferido na tentativa de controlar o incêndio. Grande parte do material e dos equipamentos que estavam no local foram perdidos, mas a pesquisa brasileira no local continuou de maneira improvisada em um acampamento até 2020, quando foi inaugurada a nova base. Zé Valentim, você está retornando à Antártica depois de algum tempo. Por que você voltou neste verão? Então, este verão aqui, na verdade, é o primeiro verão que vários grupos de pesquisa estão aqui na Antártica, na estação Comandante Ferraz especificamente, após a reconstrução da nova base. Então, até 2019, 2020, estava tendo a reconstrução. Então, os grupos de pesquisas que vinham para a Antártica ficavam nos navios, fazendo coleta ou em acampamento. Então, esse é o primeiro verão com a estação completamente lotada de pesquisadores. Então, é a nossa oportunidade agora de revitalizar vários equipamentos, trazer equipamentos novos para fazer a nossa ciência que tanto gostamos de fazer, né? Você tem noção de aproximadamente quantos pesquisadores brasileiros estão nesse momento na Antártica? Parece que muita gente retorna pela primeira vez neste verão. Sim, tem grupos de várias universidades, de outros institutos. Então, além do pessoal que está na estação, propriamente, tem pessoal em acampamento também aqui próximo. Então, o pessoal do navio deixou nós na estação, quando nós chegamos ali no dia 31 de janeiro, início de fevereiro, e em seguida foi largar o pessoal que ficava em acampamento. Quando nós chegamos, já tinha um grupo relativamente grande de pesquisadores aqui, e que estão embarcando no navio hoje, e retornam agora nesse início da próxima semana para o Brasil, mas hoje, no total, deve ter aproximadamente uns 40 pesquisadores no total aqui na região. Tchau, boa viagem! Essa é a 6ª vez que eu venho. A primeira vez que eu vim foi em 2007, vim fazer a coleta de dados para a minha tese, para o meu doutorado, e naquela época eu passei o inverno todo aqui. Então foi um período bem longo, de março até início de setembro. Depois eu retornei outras vezes, né, para instalar outros equipamentos, para fazer manutenção. E na época do incêndio, eu tinha comentado em um outro vídeo, né, uma outra gravação aí contigo, que eu estava presente durante o acidente, o incêndio, e pós-incêndio nós retornamos também, um grupo pequeno do INPE retornou para retirar equipamentos. E depois, aí, durante a reconstrução da estação, eu não tinha mais retornado. Então, essa é, depois de 2012, a primeira vez que eu retorno. Bom, essa retomada sua às viagens à Antártica, ela não foi do jeito convencional. Parece que vocês normalmente iam de avião até o Chile, numa base chilena, e do Chile partiam para a estação brasileira. Dessa vez, vocês fizeram um deslocamento diferente. Você pode explicar para a gente, dizer o porquê, por gentileza? Bom, a diferença esse ano é justamente porque a gente está vivendo ainda, né, um período de pandemia da Covid-19. Então, o Chile ele teve algumas restrições para a questão de pouso e decolagem de aviões. Aí a gente teve que fazer o deslocamento totalmente de navio, desde o Brasil, no caso o grupo que saiu do Brasil em novembro, partiu do Rio de Janeiro, fez uma parada no sul do Brasil, em Rio Grande. Quem embarcava na região sul embarcou no porto de Rio Grande. Depois se deslocaram para a Antártica, sempre passando no início, antes do início da viagem, por um período de quarentena. E agora, no início do ano, não foi diferente. Os 2 navios regressaram para o Brasil, ficaram no porto de Rio Grande, não foram para o Chile. De Rio Grande, aí vieram para a Estação Brasileira Comandante Ferraz.
Nesse caso, nessa viagem que nós fizemos, era 2 navios, eu estava num dos navios, o Ari Rongel. Ele fez um deslocamento direto de Rio Grande para a Estação Brasileira Comandante Ferraz. O outro navio, o Maximiano, ele fez uma parada em Punta Arenas no navio, mas ninguém desceu do navio, para fazer, botar material, né, material de consumo para a estação e outros materiais que tinham que pegar lá no Chile. Então, mas sem nenhuma pessoa descer do navio. E agora eles estão retornando. Aí, no retorno, sim, o navio vai até Punta Arenas e depois o voo da FAB vem buscar esse grupo em Punta Arenas. E quando nós retornarmos em março, similarmente, o navio, ao invés de ir para Punta Arenas, vai ir para o sul da Argentina, vai ir para Ushuaia. E a partir do Ushuaia, a gente retorna para o Brasil com o voo da Força Aérea. Mas antes, no caso, era o contrário, né? A vinda era do mesmo jeito. A vinda, a gente parava, como comentou, no Chile de avião, vinha do Chile para a Antártica de avião também, e aí aqui na base chilena da Antártica, a gente pegava o navio e chegava na Estação Brasileira. A gente vai fazer uma pequena pausa na entrevista com o José Valentim para falar um pouco desses 2 navios que são um capítulo à parte na logística para a exploração e pesquisa na Antártica. O navio Ari Rongel, que levou José Valentim ao continente gelado, foi incorporado à frota da Marinha em 1994. Construído em 1981, o Polar Queen, ou Gigante Vermelho, como é carinhosamente chamado, realizava pesquisas sobre focas nas regiões austrais e serviço de apoio logístico no Mar do Norte e na Antártica. O segundo e mais moderno navio em operação hoje, o Almirante Maximiano, ou Tio Max, para os mais íntimos, foi adquirido em 2008, após visita do presidente Lula à Antártica. Foi assim que nós compramos um navio para substituir aquela vergonha do Barão de Tefé que eu fui visitar na Antártica, não cabia, sabe, nem o pesquisador lá dentro. Eu fiquei com vergonha de ver o tamanho, de ver a pequenez de um navio que eu admirava quando eu via a televisão falar, o Barão de Tefé, não sei das contas, eu achava que era uma coisa grande. Resolvemos comprar navio. Veja mais sobre a importância destes navios no trecho deste material produzido pelo programa ProAntar. No verão, quando as condições favorecem e as atividades são mais intensas, 2 embarcações têm papel central no suporte às operações no continente. O navio polar Almirante Maximiano tem grande capacidade de pesquisa embarcada. São vários laboratórios e outros equipamentos. O nosso navio conta com um sistema de posicionamento dinâmico, que ele permite que o navio fique parado em uma coordenada, né, em uma latitude e longitude. Isso é excelente para a pesquisa, porque o pesquisador consegue coletar o dado em uma posição precisa. Já o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel conta com grande capacidade de logística. 1.100 metros cúbicos de carga, além de mais 600 toneladas de óleo combustível para levar para a Estação Antártica. Mais 4 contêineres frigorificados para levar gêneros e alguns outros paióis que podemos levar outras coisas que não caibam nesse local. O Ari Rongel é peça-chave para o abastecimento da Estação Brasileira para enfrentar o inverno. O Ari Rongel é um navio que foi incorporado à Marinha do Brasil em 1994, né? Então já está aí há mais de 24 anos realizando operações antárticas. E é um navio que tem um casco reforçado, né, com capacidade de atuar em campo de gelo e atuar nessa área da Antártica. O navio também dispõe de 2 helicópteros embarcados. A nossa função aqui, basicamente, é apoiar as demandas em termos de função do que o próprio comandante do navio quiser empregar as aeronaves, seja para lançamento de projetos de pesquisas, onde o alcance só se dá por meio de aeronave, seja por transporte de pessoal mesmo, né? E, por vezes, até mesmo em auxílio à navegação, o próprio navio, fazendo esclarecimento de campos de gelo em proveito da navegação, da segurança da navegação para o navio, né?
A gente volta agora com a entrevista do José Valentim, que vai contar pra gente como é que é a rotina de trabalho dele lá na Antártica. A minha rotina diária, eu venho trabalhar aqui, dá uns 10 minutos caminhando, como eu comentei. Trabalho pela manhã, volto a almoçar, volto no período da tarde, trabalho. Aí, às vezes, quando a condição de tempo está boa, eu volto também no fim da tarde, após o jantar. O jantar é relativamente cedo, às 18 horas. Então, ali pelas 19, 19h30, eu retorno para cá e fico até ficar totalmente escuro, justamente para conferir as observações noturnas do céu. Então, uma das instrumentações aqui são imagiadores e uma câmera fotográfica, então, que são fotos noturnas. Então, às vezes, eu faço 3 turnos de trabalho, manhã, tarde e fim da tarde e noite. Muito bacana. E me conta um pouco desse quiosque que vocês estão, desse container, essa ideia que dá para chamar assim, como é que ele é feito e para que ele serve? Que tipo de pesquisa que vocês estão conduzindo aí? Esse aqui é um módulo, na verdade, vamos dizer, não é um container propriamente dito, ele é feito de madeira, como se fosse uma casinha mesmo. E ele foi construído lá no início da vinda da estação Comandante Ferraz, já faz quase 30 anos, mais de 30 anos talvez, e ele era originalmente um refúgio, as pessoas que iam fazer acampamento ao retornar para a base, então se o tempo mudava a condição, teria um refúgio para se abrigar. De refúgio, depois com as atividades científicas, ele passou a abrigar também atividade científica e instrumentos, lá no início dos anos 2000. Então, foram colocados aqui instrumentos ópticos, fotômetros, imagiadores para observar a luminescência terrestre. É um módulo que fica um pouco afastado, como eu já comentei, livre de poluição luminosa. Então, essa é uma condição essencial para a gente fazer as observações noturnas do céu. Muito bem, esse módulo, como o Zé Valentim já explicou, ele fica afastado da estação. Nós vamos falar da estação já, mas vamos ver se ele consegue abrir a porta e mostrar para a gente o cenário ao redor de onde ele está, lá no container, no abrigo brasileiro, onde são desenvolvidas nossas pesquisas. Vamos lá, Zé Valentim, vamos ver se dá certo? Vamos lá, vou tentar sair então. Aqui atrás de mim é o módulo, o transmissor das antenas que eu vou mostrar ali fora, que é um radar meteórico. Vamos ver se a gente consegue sinal. Vou passando por aqui, saindo para fora. Se o sinal alcançar o Wi-Fi, nós instalamos um modem, uma anteninha externa. Vocês vão ver aqui fora que não tem muito gelo, não tem muita neve, porque a gente está no período de verão, né? Então, no verão, aqui derrete tudo, né? Vocês vão ver aqui, é bem claro, né? Realmente não está muito frio, eu estou com roupa normal, a minha jaqueta, minhas roupas estão ali fora. Tem bastante pedras aqui. Olha, terreno bastante acidentado, vamos dizer assim. No inverno, fica todo coberto de neve, é claro. Então, essas antenas que vocês veem aqui faz parte de um sistema chamado radar meteórico, utilizado para medições de ventos e atividade dinâmica da alta atmosfera a partir dos rastros dos meteoros. Ou seja, os meteoritos, quando entram na atmosfera, eles se queimam e deixam um rastro de poeira ionizada, que são captados por essas antenas, e assim é possível fazer estudos relacionados com a dinâmica da alta atmosfera. Este aqui é o módulo, então, próximo dessas antenas. Aqui tem uma antena desmontada, que a gente vai fazer manutenção nela. Ali uma antena de internet para melhorar o sinal. Aqui eles vão fazer uma reforma agora, emergencial nesse módulo. Ali em cima é um domo, uma cúpula, tem uma câmera embaixo, um imagiador All Sky, que eu já mostro para vocês, para estudos de ondas de gravidade na alta atmosfera. Aqui entrando no módulo, aqui tem materiais aqui de manutenção, rádio para comunicação com a estação. Então, chegando aqui, que é o casaco. Aqui a gente está trabalhando ainda aqui. Então, computador de trabalho, equipamentos. Aqui o módulo, então, esse aqui é o módulo transmissor daquelas antenas, que transmite os sinais para o espaço e são captados de volta por esse módulo aqui, receptor, e gravados num computador que está aqui dentro mesmo.
Aqui é uma câmera fotográfica que está ali dentro. Durante a noite, ela tira fotos ao entardecer para observação de nuvens polares mesosféricas, ou Noctilucent Clouds. Então, é gravado aqui nesse laptop e transferido pela internet para nós lá no Brasil. Só um pouquinho, deixa rodando isso. Aqui nós temos um imaginador All-Sky que está sendo controlado por esse microcomputador. Aqui é uma animação das observações do dia 9 para o dia 10 desse mês. Então você pode observar nebulosidade e também estruturas ondulatórias nas emissões de luminescência lá da alta atmosfera. A câmera está aqui em cima, então essa câmera aqui vai lá para cima naquele domo onde tem a lente olho de peixe que observa o céu noturno. Aqui em cima está a lente daquela câmera lá. Ela é uma lente olho de peixe arredondada. Aquele caninho branco é para ventilar dentro da cúpula do domo para não criar condensação. Então aqui ela observa a partir do nível que ela está todo o céu em 360 graus. Aqui a gente tem uma vista das antenas do radar meteórico. Então eu já expliquei antes que serve para observar e medir os ventos na alta atmosfera, dentre outros parâmetros físicos lá em cima, inclusive temperatura. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Instante só, não sai daí. Bom, vamos só, para encerrar nossa entrevista, não tomar muito seu tempo, Zé Valentim. Essa reforma que vai ser feita, a gente tem a preocupação com os equipamentos brasileiros por conta desse problema que a ciência brasileira vive, a falta de recursos. Aí é um pouco diferente, é militar, é da Marinha, né? Mas a gente gostaria de saber a estrutura em geral. Como é que lhe pareceu a estação nova, você que está retornando aí depois de ter conhecido a estação anterior, que era uma base precária, e como é que está a questão da manutenção das pesquisas que vocês fazem? Tem algum problema? Está tudo certo? Então, a nova estação realmente foi vamos dizer, uma surpresa muito agradável, né? Uma surpresa positiva. Bem melhor assim do que a expectativa olhando fotos ou vídeos antes de vir, né? E em relação à estação anterior, a base anterior, não há comparação, assim, é muito mais completa, com muito mais sistemas de segurança. Então, foi investido pesadíssimo na questão de segurança e automação de todos os sistemas lá, desde o aquecimento de água até quedas de energia. Então, com energias renováveis, tem aerogeradores, tem placas solares. Claro que esses meios de energia renováveis respondem por uma porcentagem relativamente baixa em relação ao consumo total, né? Como é uma estação grande, ela consome muito. Mas o que eu notei, assim, que me chamou muito a atenção em relação à estação antiga é justamente a questão dos cuidados com a segurança que eles tiveram, né? Muitos sensores, alarmes, treinamentos também. Já participei de um treinamento faz pouco tempo que cheguei, já participei de um treinamento, uma simulação, né? Uma simulação como se estivesse ocorrendo um incêndio, o que você faz nessa situação. Então, essa preocupação aí é bem importante, né? Já que a gente teve a perda da outra estação por uma questão de incêndio, né? Justamente por essa questão aí de uma falha nos sistemas de alarme de segurança em geral, né? E em termos de conforto também, né? Essa estação é muito mais confortável que a anterior. Vamos aproveitar, então, que o Zé Valentim falou da estação e vamos ver um vídeo para a gente que nunca foi, de como é que é lá. Acompanhe. A estação brasileira está localizada na Península Keller, no interior da Baía do Almirantado, Ilha Rei Jorge. A reconstrução da estação foi planejada para ser executada em 4 fases. 2 de pré-montagem dos módulos na China
e 2 de montagem na Antártica. Uma das etapas mais complexas foi a fundação da nova estrutura. Cada pilar da estação é sustentado por um bloco de 80 toneladas. A engenharia da Marinha ela se concentrou muito nas condições ambientais adversas aqui no continente gelado. Então são 3 principais. Os ventos fortes, que chegam até 200 km por hora, os solos, que nós chamamos de permafrost, que significa solos permanentemente congelados, e também abalos sísmicos. Hoje, a nova estação oferece uma ampla e complexa estrutura em prol das pesquisas científicas. Ao todo, são 17 laboratórios nas áreas de biociências, química, microbiologia, biologia molecular, bioensaios e múltiplo uso. Com a nova estação, a gente poderia fazer a parte de extração de DNA aqui e assim a gente não perderia muito material no transporte da Antártica para o Brasil, porque muitas vezes a gente acaba perdendo material, ela acaba perdendo informações genéticas nesse transporte. Durante as 3 primeiras décadas, foram realizadas em média 20 pesquisas por ano. Nos últimos anos, apesar do incidente ocorrido com a antiga base, em 2012, as pesquisas não foram interrompidas. Elas continuaram com o apoio dos navios da Marinha e da comunidade científica, além da construção dos módulos antárticos emergenciais, demonstrando o concurso para a continuidade da pesquisa científica brasileira. O papel da Marinha no auxílio à pesquisa é fundamental. Várias vezes eu falei assim que não seria possível, obviamente, pela toda a questão de logística, de apoio, de suporte. Além da pesquisa, o projeto da nova estação foi desenvolvido em prol da segurança e do menor impacto possível ao meio ambiente. O Brasil está na vanguarda do que estabelece o Protocolo de Madrid para a proteção ao meio ambiente, tanto na execução como no apoio às pesquisas. O acordo visa a proteção da flora e da fauna da região. Além de 4 geradores a diesel, a nova estação conta com uma estrutura de geração de energias renováveis, com 30 painéis fotovoltaicos e 8 aerogeradores, que juntos representam uma economia de cerca de 20% de energia. A nova estação Comandante Ferraz, ela possui a geração de energia por fontes renováveis e ações também de eficiência energética. Com isso, nós vamos poder fazer pesquisa com essas informações que serão coletadas pela nova estação e através também de um sistema muito interessante que é chamado Smart Grid da estação, que é um gerenciamento predial da demanda de energia. Ele é capaz de controlar toda a estação, ou seja, o sistema de iluminação, sistema de motores da estação, tudo passa pelo Smart Grid. A nova estação também conta com um sistema de isolamento térmico e acústico, que também é resistente ao fogo. Um dos grandes vilões do consumidores de energia aqui da estação é o aquecimento da estação. Então, para evitar a perda de calor para o ambiente externo, a estação ela é composta por várias camadas, né? Externamente, a gente tem uma camada, essa camada mais externa, que é a camada verde, ela tem 220 milímetros de espessura, é um material isolante térmico, né? Aí, depois dessa camada, a gente tem um interspace, um espaço vazio, que também ajuda a isolar tanto termicamente quanto acusticamente, né? E internamente aqui a gente tem mais 2 camadas. O projeto também foi minuciosamente pensado para a parte exterior da estação. O design foi projetado para que o vento seja maior na parte inferior, evitando o acúmulo de neve. Isso também representa economia de energia, já que não haverá contato direto com o solo. Além dessa casinha, como você descreveu, em que vocês estão por aí, o Brasil tem outras pesquisas em andamento do seu grupo em outros locais por aí. Tem um pessoal que fica um pouco mais perto da base do que você está, não é isso? Exato. Na verdade, tem mais 2 grupos, né? O grupo que trabalha com ionosfera,
A doutora Emília Correia coordena as atividades lá e é a coordenadora do projeto do qual eu participo e sou vice-coordenador, chama Ionosfera e Mesosfera Antártica. Então, a parte da mesosfera é aqui nesse módulo de Punta Plaza, que é o local aqui denominado Punta Plaza, a região, e lá próximo da estação, bem próximo, é o módulo VLF, que significa Very Low Frequency, um dos primeiros instrumentos para observar sinais eletromagnéticos provenientes da ionosfera. Então, lá é um módulo novo, lá é um módulo totalmente novo. Foram retirados os módulos antigos e foi reconstruído junto com a estação, foram colocados esses novos módulos. Também, próximo da estação, tem o módulo de meteorologia, que agora, recentemente, o grupo do Dr. Luciano Pezzi, aqui as atividades coordenadas pelo Dr. Marcelo Santini, instalou uma torre meteorológica e outros sensores para finalidades meteorológicas. Bacana. Agora vamos então falar da instrumentação. Como é que está a questão da manutenção da pesquisa e a manutenção desses equipamentos todos que o INPE mantém aí? Então, em relação à instrumentação, como eu comentei, os módulos próximos da estação, o módulo de ionosfera, por exemplo, que já tem vários instrumentos lá, ele tem, por exemplo, o isolamento é o mesmo isolamento térmico e acústico da estação, o mesmo tipo de container. Isso faz com que os equipamentos dentro do módulo fiquem mais protegidos. Ao mesmo tempo, os módulos próximos, apesar de ser bem próximos da estação, também foi colocado beliches nesses módulos. Então, caso o tempo vire e fique muito ruim, as pessoas têm a condição de dormir nesses módulos, nesses containers. Então, tem as duas vantagens, né? A questão dos instrumentos e também a pessoa que está lá trabalhando com esses instrumentos, caso o tempo mude repentinamente, eles podem ficar lá de forma sossegada. Você fala isso e no porque caso se o do tempo módulo mudar, mais a pessoa afastado, não consegue sair do módulo e voltar para a estação, é isso? Às vezes pode mudar rapidamente. Normalmente se tem uma previsão, né? Tem uma previsão, se o tempo vai mudar, vai virar, só que aqui na Antártica, às vezes, a previsão não bate exatamente com o que acontece, então tem que ser precavido. Aí onde você está também pode acontecer isso, pode acontecer uma tempestade e você não poder sair e retornar para a estação e ter que dormir aí. Pode. Aqui tem uns colchonetes, tem forros, alguns materiais aqui também, dá para ficar, tem água, tem lanches. Eu trago também da estação para prevenir, mas normalmente aqui aí já é um pouco mais rigorosa a questão da vinda e permanência aqui de trabalho. Se o tempo já está meio ruim, tem previsão do tempo piorar, aí a gente nem se desloca para cá, porque é um módulo mais afastado. Perfeito. E o que vocês comem aí? Você falou que tem lanche, tem uma cozinha, faz arroz com feijão, como é que é? Não, ele tem que trazer comidinha pronta, biscoito, bolacha, o sanduíche. Eu tenho uma aquecedora, aqueles ebulidor para aquecer água, então pode aquecer água, fazer um café, fazer um chimarrão. Então, mas não tem uma cozinha, não. Tem um cantinho ali onde a gente guarda esse material, tem uma piazinha também improvisada para se lavar as mãos. É isso. Então, aqui é um pouquinho mais precário. Lá na estação tem cozinha? Lá tem uma cozinha muito ampla, tem uma cozinha grande. É bem espaçoso lá. Fazem bem refeições mesmo. como se estivessem aqui em casa. Como se estivesse em casa, como se estivesse num restaurante, né? Então tem um cardápio que o cozinheiro planeja com 2, 3 dias de antecedência. Lembra daquele vídeo do bote levando os pesquisadores para o retorno ao Brasil que nós mostramos no primeiro bloco? Olha o que tinha na continuação dele. Amanhã feijoada não conta? Amanhã feijoada? Não, o pessoal falando. Os pesquisadores também, é uma curiosidade, militares, todos que estão na estação, eles tiram serviço de rancho, serviço para ajudar o cozinheiro todos os dias. Então, cada dia um grupo que auxilia o cozinheiro. Então, além de auxiliar nas refeições daquele dia, colocar os pratos, lavar a louça, fazer todo o trabalho de limpeza, também prepara a comida para o dia seguinte. E o cozinheiro já tem, foi um ponto assim interessante que eu não sabia,
eu estou cortando a carne no dia de hoje, ou estou arrumando um frango, alguma coisa, não é para hoje, nem é para depois de amanhã, ou é para amanhã. O de hoje já foi preparado 2, 3 dias antes aquela preparação prévia. Então, tem um planejamento bem interessante também do cardápio também da estação. Muito bem. Bom, agora, para a gente encerrar a nossa conversa, Zé Valentim, o que você pode falar para as pessoas que são leigas, principalmente, que não conhecem esses dados que vocês produzem? Que tipo de dados são esses e para que é usado? Para que serve manter pesquisadores como você aí na Antártica? Então, voltamos. Ah, ótimo. Legal. Então, estava fazendo a pergunta sobre essa questão, né? Da importância, né? Da importância. Então, então, os dados são diversos, de diferentes instrumentos. No caso, radares meteóricos, antenas, câmeras, receptores de GPS, antenas que monitoram o perfil de elétrons e conteúdo eletrônico da atmosfera lá em cima, no espaço, né? E a importância disso uma das importâncias, por exemplo, são as telecomunicações. As telecomunicações dependem essencialmente da camada superior da atmosfera terrestre, chamada ionosfera. Então, todos os sinais eletromagnéticos de GPS, comunicação por satélite, passam pela ionosfera. Se a ionosfera tem qualquer perturbação causada, por exemplo, por uma tempestade solar, esses sinais vão ser degradados ou podem ser perdidos, inclusive. A precisão de um GPS de alguns metros pode ser de 50 metros, então perde a precisão de posicionamento. Para navegação, por exemplo, de aviões, ou para comunicação por rádio, é essencial monitorar a ionosfera e a alta atmosfera terrestre, para entender os fenômenos e conseguir prever quando pode ter perda de sinais, por exemplo, nas telecomunicações. E, em outro sentido, também tem outro grupo do INPE que atua aqui na Antártica, na área mais de meteorologia e oceanografia, é uma coisa mais básica ainda, que a população sabe, a previsão de tempo, né? Estava comentando, a previsão de tempo vai ser tão boa quanto mais dados e dados melhores estiverem sendo coletados em diferentes locais do globo, porque os modelos são globais ou regionais. Então, a previsão aqui para essa região da Antártica é muito difícil de acertar, porque tem pouca coleta de dados. Então, coletando mais dados, esses dados vão ser inseridos em modelos para melhorar as previsões de tempo. Então, essa é uma outra aplicação. E para a área biológica, então, a área de biologia, que é das universidades, aí está nas ciências da vida, né? O entendimento, a busca por, às vezes, novos fármacos, novos medicamentos, entender a natureza biológica da região. O geofísico quer saber como que essa região foi formada, como que a evolução, né? Ao longo do tempo. Então, assim, a busca do conhecimento, duas partes, a busca do conhecimento, para a gente entender melhor os sistemas físicos, biológicos, e outra busca de conhecimento para servir de base para a melhoria da nossa vida, para prever melhor o tempo, para conseguir prever, saber quando pode ter uma perda de sinal na atmosfera, aqui para nós, no caso, causado por um fenômeno solar, como ejeção de massa coronal, tempestade solar. Então, tem a parte de ciência básica e outra parte que usa também a ciência básica para uma aplicação, né? Então, a ciência caminha junto, né? A ciência aplicada não anda sozinha e a ciência básica precisa ser utilizada para... normalmente, a gente quer saber, né? Prever o que acontece no futuro, né? O que já passou, passou uma tempestade, já destruiu toda a casa, né? Mas, se souber com antecedência, ou teve um blackout, deu um blackout nas comunicações, poderia ser previsto, né? Então, a ciência é para o conhecimento e aplicar para essas questões práticas também, né? Muito bem, nós conversamos com o José Valentim Bageston, que atualmente trabalha lá no Centro Regional de Pesquisas Espaciais do INPE em Santa Maria
ele também ocupa cargo de pesquisador associado, atuando como chefe do serviço do projeto Antártico PAN do INPE e como responsável também do Observatório Espacial Sul. O José Valentim, que já nos atendeu e que, inclusive, mostrou um pouco da Antártica para a gente. José Valentim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente agradece. Bom serviço por aí, viu? Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês e divulgar um pouco do que a gente faz por aqui. Um abraço. Bacana. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Instante só, não saia daí. Cumprindo a agenda de eventos no Vale do Paraíba, em São José dos Campos e em Jacareí, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos César Pontes, que é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, passou por São José dos Campos e aproveitou para brindar o INPE com mais uma honraria durante a gestão Bolsonaro. Desta vez, o mandatário da pasta de Ciência e Tecnologia atribuiu a uma moscada da atual direção a perda de recursos para o monitoramento do Cerrado. A declaração foi feita à repórter Cristiane Przybiski, do site O Eco, durante uma coletiva de imprensa no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A questão do monitoramento do Cerrado gerou nova crise de credibilidade do governo Bolsonaro com relação à preservação ambiental do país. Os recursos para manter o serviço funcionando acabaram em dezembro e o atual diretor do INPE, Clésio Marcos Dinardim, o CNCT marcou presença na passagem do ministro, cobrando os 6 anos sem reajuste da categoria. Um documento de reivindicações, inclusive, foi entregue ao ministro pelo presidente do sindicato, Fernando Moraes. A gente continua agora com as entrevistas sobre o Programa Antártico Brasileiro. E grande parte dessa história, ou a maior parte dessa história, foi escrita por servidores do INPE, pesquisadores, cientistas que estão aí na labuta, indo ao continente gelado nessas últimas 4 décadas. Nós vamos conversar com uma delas agora, que é a Emília Correia. Ela é bacharelada pela Universidade de São Paulo e fez doutorado em ciências espaciais aqui mesmo pelo INPE em São José dos Campos. Atualmente, além de pesquisadora titular do Instituto do INPE, que coordena alguns projetos, ela também está alocada lá no curso da Mackenzie, na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ela também é coordenadora do projeto de pesquisa que é financiado pelo CNPq ProAntar e que faz os estudos ionosféricos realizados lá na estação Comandante Ferraz, na Antártida. Muito bom dia, doutora Emília Correia. Obrigado pela senhora ter atendido o nosso convite e começar dizendo o que significa para a senhora esse período todo de participação brasileira, sendo a senhora uma dessas pessoas que escreveu essa história. Bom dia a todos. É um prazer poder participar desse programa. Bem, as atividades do Brasil na Antártica começaram desde os primórdios do programa, né, sendo uma das instituições com projetos pioneiros, participando desde a primeira expedição à Antártica, realizando experimentos da alta atmosfera, né? O INPE começou já participando com estudos da ionosfera, levando equipamento embarcado inicialmente no navio, né? E depois sendo instalado definitivamente na estação quando a mesma foi montada. No início, as operações eram basicamente durante os períodos de verão, porque a estação ficava fechada durante o inverno, mas depois de uns 3, 4 anos, eles começaram a funcionar o ano inteiro, e aí o experimento rodava o ano inteiro lá na Antártica, né? E o INPE teve sempre participação, principalmente na área de meteorologia e alta atmosfera no início, e mais recentemente em outras áreas de pesquisa, como oceanografia e mais profundo, né? No caso, a gente tem experimentos funcionando, nossos tinham sempre um pesquisador técnico que
praticamente invernava todo ano lá, o Armando Adano, que acabou falecendo este ano. Ele era um dos responsáveis, praticamente passava todos os invernos lá, porque no começo da operação, das operações antárticas, na verdade, a gente não tinha acesso remoto à estação, nada, então, para conseguir manter os equipamentos rodando durante o inverno, a gente mantinha um técnico durante todo o período de inverno lá. Basicamente, durante todos os 30 anos quase, o Armando Adano permanecia lá durante o inverno para isso. As pesquisas começaram, no começo era a doutora Liliana que coordenava os projetos lá da ionosfera na Antártica, aí quando ela se aposentou, eu comecei a coordenar os novos projetos. Então, desde então, eu sou a responsável pelos estudos da alta atmosfera lá na região, com projetos fomentados pelo CNPq desde 2007 para cá. Eu tenho sido a coordenadora dos projetos que estão rodando na Antártica da alta ionosfera. Nossa, duas coisas super interessantes que a senhora nos disse agora. A primeira questão desse técnico, eu não sei se ele era de Santa Maria ou se ele era do INPE de São José dos Campos. Não, ele era do INPE São José, ele era do INPE lotado no Rádio Observatório do Itapetinga, que agora é o Rádio Observatório Pierre Kaufmann, né, em Atibaia. Ah, pois não. 30 anos, né, de trabalho dedicado à exploração brasileira na Antártica. Eu precisava fazer uma história, um capítulo só dele, né, para a gente poder contar um pouco disso aí. E a outra questão, a senhora assumiu a coordenação dos projetos, mas a senhora foi a campo também, né? A senhora chegou a visitar algumas vezes o continente gelado e participar do trabalho de campo com experimentos. Bem, na verdade, eu vou quase todo ano, desde que comecei a interagir com as pesquisas antárticas. Na verdade, eu comecei em 2006, quando eu comecei a colaborar com a doutora Liliana na parte de pesquisas lá na Antártica. E a partir de 2007, como coordenadora, pelo menos a cada ano, 2 anos, eu passo pelo menos um mês lá na estação, fazendo a manutenção do equipamento, avaliações, e isso durante o período de verão, né? E mais recentemente, agora com acesso à internet, a gente praticamente automatizou todos os sistemas. Então, no verão, a gente faz a manutenção, organização, e durante o inverno, a gente monitora a distância através da internet, com acesso remoto aos computadores e sistemas. O que a senhora teria para falar para o nosso telespectador sobre a importância desses projetos, pelo menos esses que a senhora coordena? O que a ciência já conseguiu extrair desses estudos que vocês fazem aí na Antártida? Bem, lá na Antártica, este ano eu não fui, espero que o ano que vem eu vá. Bem, com esses experimentos lá na Antártica, principalmente no referente aos estudos da alta atmosfera, você fala, nossa, parece tão distante, o que tem a ver isso com o nosso dia a dia aqui, né? Mas, na verdade, o que tem? A alta atmosfera, que é a camada ionizada, ela é que controla, vamos dizer, a nossa vida aqui na Terra, né? Primeiro, ela nos protege da radiação nociva que vem do espaço, que absorvendo a radiação ultravioleta, que nos faz muito mal aqui na superfície. Ela nos permite essa existência de vida aqui na Terra, né? E, vamos dizer assim, controla outros fenômenos. E o que a gente estuda lá na Antártica é como esses efeitos que vêm de fora alteram as condições da alta atmosfera, tá? E esses efeitos são mais pronunciados lá nas altas latitudes, perto dos polos, na Antártica, por exemplo, onde você tem que as partículas que vêm do espaço penetram e praticamente chegam à superfície, né, alterando bastante as condições. A parte de fenômenos de perturbações, quando ocorre uma alteração do meio em torno da Terra devido aos fenômenos solares, também são mais pronunciados lá nas altas latitudes, na Antártica e no Polo Norte também, né? E como isso nos afeta? Bem, esses fenômenos, eles acontecem não localizados. Quando um fenômeno acontece na região antártica, esse fenômeno ele se espalha por toda a Terra, tá?
O fenômeno perturba a região lá na Antártica, mas essa perturbação se desloca para baixas latitudes, afetando nossas regiões aqui, principalmente na América do Sul, já que a gente está fazendo observações na Península Antártica, que é no setor da América do Sul, né? Então, todos esses fenômenos acabam afetando o nosso dia a dia. As perturbações da alta atmosfera, o que elas produzem? Elas alteram as condições de propagação de ondas de rádio. E a sociedade atual, ela se baseia muito em comunicações via satélite, utilização de GPS, que é primordial no dia a dia para navegação, localização e definição de instalação de barreiras, controle de bases de petróleo, tudo isso é controlado por GPS. E as condições de funcionamento do GPS dependem das propriedades da ionosfera, que é alterada, é muito dinâmica, né? Então, o que nós fazemos é um estudo contínuo dessas variações para ver como elas afetam as condições de propagação de ondas de rádio e como isso afeta os usuários de GPS, por exemplo, né? Que em algumas situações as perturbações podem ser tão críticas como no caso de que você esteja utilizando o GPS para um pouso de uma aeronave, instalação de uma barragem, tudo isso porque quando tem uma perturbação da ionosfera, a precisão de medida de posição, ela que era de centímetros, que era satisfatória para a sua aplicação, pode se tornar de metros até quilômetros, ou seja, crítica no seu caso, né? No caso do usuário. Então, vamos dizer assim, os nossos estudos eles são diretamente direcionados para isso, caracterização das perturbações da ionosfera, gerando, no caso, a gente está tentando gerar uma climatologia das irregularidades que aparecem na ionosfera para dar subsídios para os usuários de GPS, principalmente agora que também a agricultura de precisão se baseia em utilização da maquinaria controlada por GPS, né? Então, se você tem o sinal do GPS perturbado, vai afetar o andamento das suas máquinas na agricultura de precisão. E isso é tudo relevante para a sociedade atual e a ideia é essa, a gente ter esse monitoramento, caracterizar bem o comportamento da ionosfera em cada situação, porque ela é bem dinâmica, ela varia muito em escala de longo período associado à atividade solar, né, que tem um ciclo de 11 anos, em que você tem maior ocorrência de explosões e geração de tempestades magnéticas aqui na Terra, que afetam muito a ionosfera, e em períodos mais curtos, né, durante essas tempestades geomagnéticas, as perturbações podem durar dias, e elas variam em função da latitude, né, porque ela depende da configuração do campo magnético, as partículas, o deslocamento de massas de plasma, de ar, né? Pela atmosfera da Terra, tudo ocorre dentro de uma dinâmica global e isso afeta diferentemente em função da latitude, longitude, coisas assim. Isso que a gente está caracterizando com o desenvolvimento desses projetos de pesquisa. Na verdade, o meu projeto ele tem experimentos na Antártica para avaliar o comportamento em altas latitudes, mas na verdade, esses equipamentos integram redes de instrumentação sobre todo o território da América do Sul. E porque aí eu avalio como essa perturbação ocorre em diferentes latitudes e longitudes, que é o que importa para caracterizar e servir de informação para os usuários de sistemas baseados em comunicações usando sinais de rádio. Desse trabalho que vocês têm feito, pelo menos da parte que a senhora coordenou, a senhora se lembra de quantos papers ou quantas publicações vocês já conseguiram, quantos artigos vocês já conseguiram produzir a partir desse estudo? Olha, contando na parte de alta atmosfera, vamos dizer, a gente já tem mais de 60 artigos, contando meus e dos demais pesquisadores envolvidos. Já tem mais de 60 artigos nessa área, caracterizando essa correlação dos fenômenos que ocorrem na Antártica com baixa latitude, ou especificamente em alta latitude, para caracterizar melhor os impactos do geoespaço na nossa atmosfera, né?
porque, na verdade, as condições da nossa atmosfera, temperatura, movimento de massas de ar, mesmo aqui nas baixas atmosferas, é controlado por fenômenos solares, né? Ou seja, a radiação solar que chega na superfície é que define qual é a nossa temperatura aqui na superfície, né? Isso é função da formação de nuvens que existem. Quando se tem mais nuvens, a radiação não chega na superfície, a gente não tem dias tão quentes, por isso que quando está mais nublado não aquece tanto, quando você não tem nuvens, você tem temperaturas mais altas. Além disso, existem trabalhos que também relacionam a chegada de partículas do geoespaço na formação dessas nuvens. Então, até a parte externa controla a cobertura de nuvens, tá? Então, na verdade, todas as nossas condições aqui na Terra, que a gente sente no dia a dia, é um controle geral do meio ambiente que envolve fenômenos do geoespaço, bem como os fenômenos aqui da troposfera, a camada mais baixa, né? Associada à ocorrência de ventos, propagação de massas de ar, coisa assim, né? Então, acaba afetando globalmente tudo, e é de interesse esses estudos na Antártica, porque na região que a gente está, no setor antártico, os fenômenos que acontecem lá chegam até a América do Sul e acabam nos afetando aqui, no dia a dia, principalmente na parte meteorológica também, né? Por isso que tem aí o outro projeto mais da parte de meteorologia, que avalia essas frentes frias que vêm da Antártica e como elas afetam o nosso continente. No começo da nossa conversa, a senhora disse assim que esse ano a senhora não vai para lá, mas que, se Deus quiser, ano que vem a senhora volta. Quantas vezes a senhora já foi e por que esse desejo de voltar mais uma vez? O que tem lá, além de gelo e frio, que faz com que as pessoas sejam tão apaixonadas por ir para a Antártica? Olha, é interessante, é aquilo, ou você ama ou você odeia. Se você foi uma vez e gostou, você quer sempre voltar. Eu não sei, é mágico o negócio também. E se você foi e não gostou, você não quer voltar nunca mais. Mas é aquilo, é um ambiente diferenciado, você se sente livre, tranquilo, foge, longe desse agito daqui, né? E você vê o outro lado da vida, o lado simples, porque lá você dá valor às coisas simples da vida. Como é um lugar inóspito, você fica mais isolado, então você tem uma outra visão do dia a dia, né? Então é aquilo, é extremista, ou você gosta ou você odeia. Eu gostei e quando dá, eu volto. Eu não fui esse ano mais por causa da pandemia, né, que está tendo a Operação Antártica, mas em caráter excepcional, o pessoal teve que ir de navio desde o Rio, desde o Brasil até lá, que em condições normais a gente vai de avião até Punta Arenas e depois só vai de avião até a base chilena na Antártica, depois só pega o navio para ir da base chilena até a estação, né? Mas esse ano, devido às características da pandemia, então, que eram 4 operações, viraram 2 só, mais longas e com uma dinâmica complicada. Então, esse ano não deu para ir, mas espero... Esse ano não, né? Está acabando o verão 21, 22, e eu pretendo ir no verão 22, 23, ou seja, espero ir para lá em novembro deste ano. Excepcional. E a senhora já foi quantas vezes? A senhora se lembra? Eu já fui umas 12 vezes para lá. Muito bom. Gostou bastante, inclusive. Sei, né? Então, né? Muito obrigado, viu, doutora Emília? Obrigada, foi um prazer participar. Tudo de bom. Um abraço. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook. Você que quiser conferir o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, todos os nossos programas e reportagens, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail também está sempre disponível.